Olá pessoal, por aqui Rastreamento Humano, fazendo um vídeo diferente aqui. Estava planejando fazer esse vídeo em campo, mas levamos para campo, acabou ficando ia ficar um vídeo mais longo e preferimos fazer aqui em ambiente fechado mesmo, alguns esclarecimentos. Tem relação com esse infeliz ataque de uma onça a um ser humano no Mato Grosso do Sul. Não estamos explorando aqui o evento, tem muita gente aí explorando, só fazendo reprodução de vídeo, falando que é super amigo. A nossa intenção aqui é sempre de caráter educacional. E nós temos aqui, entendemos, uma contribuição que pode ser útil nesse contexto todo, e é para isso que nós estamos fazendo o vídeo, que tem relação também com o rastreamento. O rastreamento tem relação direta com atividades mateiras, e, portanto, para nós também, esse contato com animais, esses episódios são de importância também do rastreamento, e por isso que nós vamos aqui trazer a nossa contribuição, esperando contribuir também com essa discussão toda. Vamos dividir aqui essa nossa análise em dois pontos. Primeiro, alguns comentários genéricos sobre o ocorrido e sobre a difusão que isso teve na internet, e daí no segundo ponto, que daí realmente é o nosso foco aqui, que é pegar a questão jurídica sobre esses eventuais ataques de animais, se eventualmente haveria possibilidade, dentro da legalidade ou não, de agir de alguma maneira para se defender. Primeira parte, portanto, aqui, triste aqui para nós, ver como alguns desses agentes que se dizem protetores da natureza, não vamos dar um nome específico aqui, invocam muitas vezes os direitos dos povos originários, indígenas, ou os interesses dos povos ribeirinhos, mas quando esses povos ribeirinhos ou indígenas vêm, e na internet também, porque tem acesso à internet, e fazem relatos sobre ataques de animais, é impressionante como essa casta dessas pessoas que são supostamente intelectuais, defensoras desses ambientes naturais, simplesmente ignoram e menosprezam os relatos dos próprios indígenas e dos próprios ribeirinhos. É impressionante. É impressionante como realmente alguns, não estamos generalizando, realmente utilizam só como argumento dos seus interesses, mas quando se coloca de alguma maneira contra esses interesses, impressionante como menosprezo, inclusive violando a legalidade, que nós não vamos entrar especificamente aqui, mas isso aqui é um decreto de 2023, está aqui, se alguém precisar depois a gente coloca aqui no material de apoio, é o protocolo de Nagoya, incorporado ao Brasil, é um tratado da ONU, celebrado no Japão, desde 2023 está formalmente aplicado no Brasil. Ele não trata especificamente desse caso, mas ele trata assim da exploração da biodiversidade, da genética, desses ambientes naturais, e expressamente aqui, não vamos ficar lendo para não tomar tempo, mas expressamente aqui, isso aqui é lei, portanto, é lei, esse protocolo de Nagoya incorporado ao Brasil, ele expressamente manda que nessas pesquisas, nessa exploração, inclusive divisão dos recursos depois, forem angariados com isso, é indispensável levar em consideração o conhecimento tanto dos povos originários, indígenas, como das populações locais. Eles não chamam de povos ribeirinhos, as populações locais. Então, aqueles que vêm fazendo comentários depreciativos daqueles relatos, casos que estão sendo feitos agora em razão desse ataque da onça no Mato Grosso do Sul, mais uma vez, de forma triste, acabou vitimando uma pessoa, menosprezando isso, estão indo contra a lei. Além de ser tristemente o fato, estão indo contra a lei, porque é importante, claro, não é que se tem que tomar como verdade absoluta esses relatos, às vezes pode haver percepções diferentes, interpretações, valorização do fato, mas o fato de menosprezar, inclusive colocar em dúvidas, fazendo acusações subliminares contra esses relatos, é triste. Na nossa opinião, é bastante triste. Até porque tem muitos desses, não estamos generalizando, muitos desses agentes, supostamente, defensores dessa área natural, que muitas vezes não tem experiência de campo, não. Não tem, não. Experiência matéria real de campo, não. Não tem. Porque o fato de, por exemplo, fazer uma captura de um animal silvestre na área urbanizada e depois fazer a soltura imediata numa área já pré-programada, numa área ambiental, por exemplo, isso não dá experiência de campo para saber o que realmente acontece na mata. Ou fazer uma mini excursãozinha, uma mini expediçãozinha para colocar uma armadilha para pegar algum animal, ou câmeras fotográficas, fazer um percurso rápido ali, ou num dia de fiscalização que vai para o estouro, todo mundo dando tiro, aquela zoeira, isso não habilita alguém a ter experiência mateira para saber o que é ficar no meio de uma mata e animais eventualmente rondando de uma maneira furtiva, essa com todo respeito àqueles que se dedicam a essa prática e precisam realmente. É importante a preservação do ambiente natural, não tenha dúvida, mas muitos desses aí são só profissionais da área natural, de eventos, de congressos que ganham dinheiro, ganham coffee break, ou ficam em gabinetes ali estudando supostamente base de fatos, teoricamente, também aqui estudando a ciência com base nos fatos que são relatados pela ciência. Aqui é outro comentário. Essa base de dados, nós não conhecemos especificamente essa base de dados para saber dos ataques de animais silvestres
contra pessoas, nós não sabemos aqui. Mas se for fazer um comparativo com a área da segurança pública, a área jurídica, daí sim é a nossa área. Se na área da segurança pública, jurídica, essas estatísticas já são muito duvidosas, nessa área ambiental, para nós aqui, deve ser muito pior, então, a base de dados para se conseguir fazer qualquer tipo de afirmação. Que a afirmação que vem sendo feita por algum desses especialistas é que não há na base de dados oficiais da ciência relatos significativos de ataques de animais contra seres humanos. Se for pegar na área da segurança pública, por exemplo, o direito, para fazer o comparativo, isso é desconhecimento público. Aqueles, por exemplo, que várias autoridades por aí ficam dizendo para não se defender, não reaja se tiver algum crime sendo praticado contra você. E daí, quando pessoas eventualmente reagem, não ignoram isso e reagem, dificilmente alguém que reage e é bem sucedido numa legítima defesa, por exemplo, dificilmente alguém vai fazer um boletim de ocorrência. Todo mundo sabe disso. A não ser que aconteça alguma coisa, o próprio criminoso acabe sendo ferido, tem que vir ambulância fazer, ou o vizinho chame, mas se for bem sucedido, dificilmente alguém vai fazer um boletim de ocorrência. E daí que vem os supostos especialistas que falam que é para não reagir porque a base de dados demonstra que quem reage muitas vezes acaba morrendo. E daí a estatística vai só daqueles, por exemplo, que reagiram e não foram bem-sucedidos e foram feridos e morridos. Mas não leva em consideração essa outra base de dados gigantesca que não entra na documentação daqueles que de alguma maneira reagiram e, por exemplo, não relataram. Ou, por exemplo, o pessoal que da área da segurança pública sabe disso, por exemplo, é fácil, por exemplo, manipular dados da base de dados, por exemplo, se quiser fazer que os homicídios diminuam rapidamente, tem uma solução mágica para isso. É só, por exemplo, ao invés de instaurar inquérito policial como homicídio, por exemplo, ou colocar lá nas estatísticas do homicídio, colocar como desaparecido. Mesmo que seja alguém, por exemplo, de organizações criminosas, ou sabidamente que possivelmente realmente tenha morrido, é só colocar lá desaparecido, pronto, sai da estatística do homicídio, os homicídios caem e pronto, alguém vem naquela base de dados e fala, tá vendo, os homicídios acabaram, ou estão diminuindo. Não é que estão diminuindo, é que a maneira de fazer essa estatística é que foi alterada. Então, não conhecemos especificamente dessa área ambiental para saber tal base de dados de relatos de ataques de animais contra pessoas. Mas se for fazer o comparativo com a área da segurança pública, não dá para ter, assim, é bom ter, mas ela está muito deficitária, muito incompleta, não dá para levar em consideração. E mais um ponto aqui, antes de chegar no ponto específico desse vídeo aqui, é muito diferente também ficar falando, alardeando por aí que não há relatos que os seres humanos não fazem parte do cardápio, essa palavra que tem sido bastante utilizada, desses animais como onça, por exemplo. Sim, tudo bem, não faz, mas pode ser que haja ataques, e mesmo assim isso não significa que animais silvestres, mesmo domesticados, mas silvestres, não possam eventualmente investir contra seres humanos. Isso mesmo que não seja para predar, ou seja, para comer, mas uma investida, por exemplo, para se defender território, ou em razão de uma situação furtiva que acabou, um encontro acidental que acabou tendo, por exemplo. Isso nós conhecemos aqui, não vou entrar em detalhes aqui, porque é tudo inseguro para falar sobre a legislação, mas nós conhecemos vários relatos de animais silvestres, sim, que investiram contra as pessoas. Não era para predar, não era para comer, por razões diversas, ou porque estava com fome, estava doente, ou porque realmente, eventualmente estava andando na mata e topou com um bicho desse, não conseguiu detectar a presença dele, por exemplo, e deu uma situação, e daí tem que tomar medidas defensivas. Vários relatos desse tipo, dizendo de situações dessas extremas, que em maior ou menor medida as pessoas tiveram que tomar medidas defensivas, e daí em diferentes graus, que nós não vamos entrar em detalhe aqui também, mas diferentes graus de medidas defensivas, umas mais intensas, outras não intensas, mas tiveram sim vários relatos, de vários tipos de bichos, seja de onça, queixadas, catetos, javalis, seja desses animais que são os mais tradicionais aqui, encontrados na nossa região. Então sim, temos vários relatos disso, sim, de macacos, por exemplo, jogando coisas de cima de copa de árvore. Não, mas não dá nada, é só um macaco prego ali. Ou um bugio, sim, mas é uma árvore de 30 metros de copa de altura, por exemplo. Um galho caindo, ou um pedaço não sei, um fruto daquele, que seja lançado ali de cima, uma bromélia que seja lançada lá de cima de 30, 40 metros. Isso pode cair, pode machucar uma pessoa, por exemplo. Não estamos falando de maneira nenhuma que é para agredir os animais, não é isso, nós vamos já entrar nesse ponto aqui. Mas aqui é só para alertar que essas estatísticas dos supostos especialistas que consultam as supostas bases científicas, ela, não conhecemos especificamente, mas se for fazer comparativo com as outras, ela é no mínimo muito deficitária, incompleta e não leva em consideração de maneira nenhuma aquilo que realmente acontece nisso, e muitos não têm experiência. Não vou entrar em detalhes aqui, mas nós conhecemos o caso aqui, por exemplo, né, e o pessoal sabe do que nós estamos falando, que supostos ambientalistas, né, os detentores desses direitos, saem da viatura,
todo equipado não consegue fazer 1 hora de trilha, já está morrendo no meio da trilha. E quer dizer que tem experiência de campo para saber se um animal pode eventualmente atacar ou não. Com todo respeito a essas pessoas que merecem todo o respeito, porque sim, atuam nessa área da natureza, que é importante preservar. Um pouco de humildade é importante, né? Os pés no chão, e humildade em todo e qualquer segmento é importante, humildade e ter os pés no chão. Então essa é a primeira etapa. A segunda etapa, e daí que vem aqui realmente é o objetivo desse vídeo, o caráter educacional. A pergunta é, diante de uma situação dessa, independente se o animal silvestre, estão pegando um animal silvestre, vamos tirar os animais domésticos, poderia ser com o animal doméstico também o mesmo raciocínio, como por exemplo cães e gatos, por exemplo, gado, por exemplo, mas o raciocínio é o mesmo, mas vamos pegar o foco no animal silvestre, ou seja, aqueles que não vivem domesticados, mas vivem em ambiente natural, independente de serem da fauna silvestres da nossa fauna brasileira, ou exóticos, como por exemplo javalis e seus híbridos, ou cervoax, por exemplo, ou qualquer outro animal que tenha sido introduzido indevidamente no nosso território. A questão é, eventualmente, diante de um ataque desse, pouco importa se o ataque aqui é para predar o humano, ou seja, para comer o ser humano como alimentação, ou se seria um ataque, eventualmente, em razão de questões territoriais, ou de um encontro que a pessoa foi progredindo na mata e não se deu conta de que o animal estava ali, e daí os dois se cruzaram ali, ficaram assustados, o animal investiu contra a pessoa, ou se o animal estava com filhotes, pouco importa, pouco importa. A questão é, numa situação dessa, de que um animal silvestre, pegando especificamente silvestre, mas o raciocínio vale também para animais domésticos, é juridicamente possível, juridicamente, de acordo com o direito, que a pessoa se defenda de um ataque de um animal desse? Bom, para analisar isso, e esse é o objetivo desse vídeo, que acabou ficando um pouco mais longo aqui, por isso que preferimos fazer aqui em ambiente fechado, primeiro tem que partir do segundo ponto. Realmente, não se deve abater animais, não se deve, é crime. No Brasil é crime. Só tem duas possibilidades de caça de animal, que é feito pelos índios. Os índios podem caçar qualquer tipo de animal nas suas áreas demarcadas, qualquer tipo de animal nas suas áreas demarcadas, e a caça chamada de subsistência, que é para alimentação. Tirando isso, nem o abate de javali é considerado tecnicamente caça. Portanto, não se deve, é crime no Brasil, fazer esse abate de animais. Não se deve, pode caracterizar, se não abater o animal, inclusive maus tratos. Então pode caracterizar, isso está na lei 9.605, que eu não vamos ficar colocando aqui recorte, que não é o objetivo aqui ficar... o objetivo é trazer aqui esclarecimentos. Se alguém tiver dúvida, pode lançar nos comentários, nós complementamos ali, ou disponibilizamos material depois. Mas a lei 9.605, que é a lei dos crimes ambientais, ela expressamente caracteriza a caça como crime, tirando essas hipóteses que eu acabei de mencionar, e também os maus tratos de animais. Se for, por exemplo, não conseguir abater o animal, mas eventualmente efetuar um disparo de alguma coisa, ou uma agressão, o animal, tentar pegar como armadilha e machucar o animal, isso pode caracterizar maus tratos. Portanto, primeiro de tudo, caráter educacional desse vídeo. Não se deve abater animal silvestre, ou porque pode caracterizar o crime de caça, ou porque pode caracterizar o crime de maus tratos. Não pode, é crime. Porém, a própria lei, a lei dos crimes ambientais, no artigo 37, ela diz expressamente quando que algumas situações não é caracterizado o crime. Vou ler aqui, estou lendo aqui a lei dos crimes ambientais, a lei 9.605, de 98, artigo 37. Não é crime abate de animal quando realizado. Daí vem lá. Inciso 1. Em estado de necessidade para saciar a fome da pessoa, por exemplo. Não é o caso. Isso aqui é aquela caça de subsistência. Daí realmente não é crime. Ou inciso 2. Para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória no animal, desde que expressamente autorizado pelo órgão ambiental. Ou seja, se for para proteger lavouras, pomares do produtor rural, é possível abate, desde que o órgão ambiental tenha autorizado. Se não houver autorização do órgão ambiental, não é possível abate. E o inciso 4. O inciso 3 eu pulei, porque ele está vetado, é o que interessa aqui para essa noção aqui desse vídeo de caráter educacional. E o inciso 4 diz o seguinte: por ser nocivo animal, desde que assim caracterizado pelo órgão ambiental. Ou seja, não basta o produtor rural, por exemplo, entender que aquele animal é nocivo. É preciso que o órgão ambiental também caracteriza aquele animal como nocivo. Atualmente, em caráter geral, no território nacional, atualmente só o javali. Tem pontualmente algumas situações específicas, mas mais uma vez é o órgão ambiental que tem que dizer que o animal é nocivo para daí autorizar o abate dele. Nós não estamos dizendo que concordamos com isso, não. Não é isso. Tem vários casos por aí, como, por exemplo, a lebre europeia, o lebrão, capivaras em alguns locais, búfalos em outros, que talvez, na nossa opinião, talvez pudesse ter esse tipo de tratamento também pelos órgãos ambientais. Não estamos dizendo que concordamos, mas pela lei, não basta, por exemplo, o produtor rural ou o ribeirinho, seja lá quem for, entender que o animal é nocivo e promover o abate dele. Não pode. Isso pode caracterizar crime. Porém, e aqui que vem um ponto interessante, que é o artigo 37 que nós estamos lendo aqui, o inciso 3 ele foi vetado.
Ele foi vetado. E o inciso 3 aqui, que foi vetado, ele diz expressamente que não é crime o abate de animal quando praticado em legítima defesa contra o ataque do próprio animal. Vou repetir. Ele dizia o inciso 3, é só pegar na internet aí esse dispositivo da lei, ele foi vetado. Não, quer dizer, vetado significa, para quem não é da área jurídica, o Congresso Nacional faz a lei, isso vai para o presidente da República, e o presidente da República pode vetar isso, ou seja, anular aquela redação. Se o Congresso Nacional depois quiser, ele pode derrubar e restabelecer essa redação com essa orientação, ou se não derrubar o veto, ou seja, se não anular o veto, ela fica vetado, quer dizer, vetado está anulado. Então, esse inciso dele está vetado. Vetado significa está anulado. Ele saiu da lei dos crimes ambientais. E era nesse inciso 3, expressamente, que a lei dos crimes ambientais permitia, sim, que a pessoa, qualquer pessoa, pudesse legitimamente se defender de um ataque de animal. Porém, se verificar a legislação simplesmente vetado, pode-se ter a equivocada impressão que foi vetado esse dispositivo porque não se permite a defesa contra esses atos praticados por animais. Porém, se for verificar a razão do veto, e mais uma vez, nós estamos fazendo um vídeo corrido aqui, não estamos fazendo uma análise jurídica, é um vídeo de caráter educacional, mas se for buscar o veto, se alguém tiver dúvida aqui, nós podemos ajudar a procurar isso. As razões do veto, ou seja, da retirada desse dispositivo da lei dos crimes ambientais, não é porque se proibiu a pessoa se defender de um ataque de animais. Não, foi porque o termo utilizado na redação do dispositivo, artigo 37, inciso 3, ela não foi apropriada. Isso está expressamente no veto, porque se colocou lá legítima defesa. E legítima defesa no Brasil, ela é associada juridicamente à defesa contra uma agressão humana. Vou repetir, legítima defesa no Brasil, ela é associada a uma defesa contra uma agressão humana, não de animais. Por isso que foi vetado. E o veto expressamente diz isso. Ele fala, está vetado isso aqui, porque ela fez referência à legítima defesa contra ataque de animal. Quando no Brasil, por concepção jurídica nossa, a legítima defesa só é contra uma agressão humana, ou seja, tem que ser humano contra humano. Daí se utiliza-se a legítima defesa. Se for um ataque de um animal contra um humano, juridicamente, no Brasil, não é legítima defesa. Mas isso nem de longe significa que a pessoa não possa se defender. Isso significa apenas que não se utiliza o instituto da legítima defesa. Mas então fica como? Isso, o veto, as razões do veto, ou seja, o motivo que levou ao veto, isso está expresso na redação dos motivos que levaram ao veto, ele expressamente fala isso. Que nesse caso aqui, portanto, se aplica não a legítima defesa, mas sim o chamado estado de necessidade, que está no Código Penal. Mas vamos colocar aqui para ver para o pessoal que é o artigo 24 do Código Penal. Não vamos ficar lendo aqui, pessoal. O objetivo aqui não é ficar lendo aqui, mas isso aqui está no Código Penal. Artigo 24, está tudo amassado aqui, tem que ter levado para campo, para fazer em campo, né? Entendendo que ia ficar um pouco mais comprido, estava na correria, eles vão fazer aqui. Por isso que está tudo amassado, tá? A gente tenta fazer tudo isso aqui em campo, não tem muita habilidade em fazer vídeo, mas o cara tem a boa intenção de contribuir. Então por isso está tudo amassado, foi na mochila, amassou tudo. Mas o artigo 23 do Código Penal, ele diz que não é crime quando a pessoa pratica o fato em estado de necessidade. O artigo 23 do Código Penal diz que não é crime quando a pessoa pratica o estado em estado de necessidade. E daí vem o artigo 24 do Código Penal e estabelece quando que ocorre estado de necessidade. E ocorre estado de necessidade quando a pessoa necessariamente tem que tomar algum tipo de atitude para se livrar de um perigo atual, iminente, que não provocou por sua vontade e não podia de outro modo se esquivar. Exatamente um contexto, portanto, de um ataque de animal silvestre. Portanto, mais uma vez, lembrando, isso aqui está no artigo 24 do Código Penal, é só pegar o Código Penal, não vamos ficar lendo aqui, porque não é o objetivo ficar lendo, mas está aqui no Código Penal, estado de necessidade é exatamente isso. A pessoa está numa situação de perigo iminente, que não provocou por sua vontade, e não tem outro meio de se esquivar daquela situação se não for praticar um ato que, por exemplo, pode ser um ato voltado contra aquele animal. Claro, alguém pode falar, não, mas ele está no meio do mato, então ele provocou aquela situação. Não, claro que não pode se chegar a esse raciocínio. Se a pessoa está na mata fazendo uma trilha, ou fazendo manejo, ou para produção rural, ou pesquisa, seja lá o que for, ou pescando, seja lá o que for, você não pode dizer que ela está lá e por isso ela não pode se defender porque ela está criando a situação favorável a ser atacado por um animal. Isso não se cogita. Claro, não pode. Tem situações aí que tem que ver, né, nesse caso específico da onça, se talvez, né, as pessoas ali talvez tivessem feito cevas ali, parece que é o que se comenta, para atrair as onças para ali, e a onça acabou se familiarizando muito, perdendo o medo do ser humano. Não quer dizer que não haja correções que não possam ser feitas. Mas mesmo nesse caso,
Se houvesse se for verdade isso, que faziam cevas para atrair essas onças, para os turistas tirarem foto, mesmo assim não se justifica que se sacrifique uma vida humana e preserve a vida de uma onça, por mais sagrada que seja qualquer vida de animal também. E nós somos ambientalistas aqui. Nós aqui somos ambientalistas. A nossa atividade de rastreamento é eminentemente na mata. Nós respeitamos a mata e todos os animais. Mas mesmo, vou repetir, mesmo que eventualmente se tenha cometido alguma conduta que não deveria ter feito, de ficar atraindo muito aquelas onças para aquele local, para tirar foto, e não seria recomendado isso, mesmo nesse caso, se a onça naquele momento parou de comer a sebe e foi para cima do ser humano, ele está autorizado a se defender, claro, é óbvio que ele está autorizado para se defender. Claro, naquele contexto ali, né, não estou falando que daria, a onça é um animal extremamente hábil, incrível, né? A onça realmente, o jaguar que chama aí fora, tanto é que dizem que dos grandes felinos, três maiores grandes felinos, leão, tigre e a nossa onça, o jaguar, o único que não consegue nem ser domesticado é a onça. Leão e tigre já foram para o circo. A onça nunca foi, não é à toa que ela é o símbolo do SIG, Centro de Instrução de Guerra na Selva. Inclusive, se tiver algum guerreiro da selva e quiser comentar, quando o SIGs faz a demonstração da onça, ela vai toda acorrentada, porque é um animal com corrente lá, segurando ela. Ele é extremamente selvagem, inclusive faz alguns anos aí, tristemente, uma própria onça acabou tendo que ser abatida no próprio SIGs ali. Não vou entender detalhes disso aqui, mas parece que, para mostrar a agressividade dela, é um animal fabuloso, a onça, um animal fabuloso. E tem que preservar, não estamos falando nada em contrário disso. Nós só estamos falando que, de acordo com a lei, o que vale mais é a vida do ser humano, não é do animal. Tem que preservar o animal também, mas se houver um conflito entre a lei, o direito à vida do ser humano e o direito à vida do animal, no nosso sistema jurídico prevalece o direito à vida do ser humano, não tem discussão. Não, mas ele errou, não deveria ter feito isso. Então, tudo bem, ele errou, mas ele não merece a morte por causa disso. É um bem jurídico que vale muito mais que o animal, apesar de que todos têm que ser preservados. E nós, mais ou menos, somos ambientalistas, nós vamos pro meio do mato toda hora. Nós respeitamos os animais, tem que preservar. Não é para sair abatendo por aí os animais. O que para nós, primeiro, gera com tristeza são esses comentários depreciativos de supostos especialistas, dizendo que não tem registros evidentes, que alguns relatos de ribeirinhos e indígenas são todos fantasiosos, são só causos, não representam a realidade, quando muitos deles, com todo respeito, não sei se tem essa experiência de campo aí, de ficar no meio do mato, realmente em situações, em ambientes bastante isolados, muitas vezes até sozinho, como nós vamos aqui muito sozinhos, assim, e ficar ali à espreita de animais para saber o que é isso mesmo, né? Essas hipóteses de animais, e com uma comitiva grande, com uma equipe grande, ou só uma incursão rápida, ou em pontos específicos para colocar câmeras fotográficas, ou para soltar os animais, é muito fácil, né? Ficar enfrentando eventos por aí, supostamente com grande experiência, não, você pode ter uma experiência de estudo ali, de gabinete, de campo não. Portanto, para nós, esse era um vídeo que a gente queria fazer para tentar contribuir, primeiro sobre alguns comentários muito rápidos aí sobre esse fato em si, triste para todos, e deixando bem claro aqui, é para preservar os animais, não é para sair abatendo não é porque ocorreu esse fato tristemente lá no Mato Grosso do Sul, que é para sair abatendo os animais, não é isso que estamos falando de maneira nenhuma, mas vem a parte educacional aqui do nosso vídeo, nosso canal é um canal educacional, nós acreditamos que conseguimos contribuir com isso, é de que para as pessoas mateiros, essas pessoas indígenas, mateiros, seja lá quem for, pessoas que vão em geral para essa mata, para terem essa tranquilidade jurídica, de que se houver uma situação limite dessa, em que, tristemente, algum animal invista contra a pessoa, juridicamente ela está autorizada a se defender. Qual vai ter essa intensidade da defesa da pessoa, os meios que ela vai utilizar, é uma outra discussão. Mas juridicamente, mais uma vez, nós vamos repetir aquilo, que esse é o objetivo do vídeo. Juridicamente, as pessoas estão autorizadas a se defender. Não é abater o animal porque entende que o animal é nocivo, isso está errado, é crime. Não é caçar ilegalmente, caçar é crime. Não é maltratar o animal, maltratar o animal é crime. Não é achar que o animal está sendo prejudicial à lavoura ou aos rebanhos e ir lá bater, porque nós acabamos de ler a lei fala que para caracterizar a nocividade tem que ser o órgão ambiental. Não é isso que nós estamos falando. É que se a pessoa estiver, por qualquer razão, nessas áreas remotas, região de mata, para qualquer tipo de atividade, pescando, fazendo trilha, acampando, fazendo bushcraft, rastreando, seja lá o que for, dentro da legalidade, e, infelizmente, o acaso trouxer um animal que invista contra essa pessoa, a pessoa juridicamente está autorizada a se defender, inclusive, se for necessário, chegando a uma situação extrema de abate do animal. Qual o fundamento legal? O fundamento legal começa na Lei 9.605 de 98, Lei dos Crimes Ambientais, artigo 37, inciso 3, que foi vetado, ou seja, foi anulado. Mas as razões do veto conduzem ao entendimento de que foi só vetado porque não se permite a legítima defesa contra o animal.
mas o próprio veto fala que aplica-se o estado de necessidade. E o estado de necessidade está no artigo 23 do Código Penal, combinado com o artigo 24 do Código Penal. Esses são os fundamentos legais para que a pessoa possa, em uma situação extrema que não tem alternativa, fazer sua defesa contra eventualmente um ataque de animal silvestre contra esse. E, portanto, juridicamente, esse é o embasamento jurídico. Nós vemos aqui, tristemente, várias pessoas relatando isso, com medo, inclusive, às vezes é com medo do animal, que pode eventualmente fazer um ataque desse, e pode mesmo, tá? Pode. Quem acha que não pode, não frequentou ambientes naturais o suficiente para entender isso, fica com medo do ataque do animal e fica com medo também que, se tiver que se defender, as consequências jurídicas que isso podem cair sobre ela, porque abater um animal nessa situação. Portanto, mais uma vez, o abate é crime, maus tratos são crimes, caça é crime, abater o animal porque simplesmente entende que ele é nocivo é crime, tem que ter autorização ambiental. Porém, em uma situação dessas que não haja alternativa, e a pessoa vai ter que, eventualmente, praticar um ato defensivo, não se chama legítima defesa no Brasil, mas sim estado de necessidade. E os fundamentos legais, acabamos de dizer aqui, não vamos repetir, portanto, tem respaldo legal sim, em uma situação extrema de perigo, em que não haja alternativa, seja um perigo iminente, não tenha outra alternativa aquilo. Claro, se só vê o animal longe, obviamente, né, só para reforçar, não é para ir lá querer maltratar o animal ou abater o animal, não é isso que nós estamos falando. É isso, está na frente ali, o animal já está rosnando ali, ou um queixada já está vocalizando ali, aqueles estalos que ele faz, ou uma onça, por exemplo, já está esturrando, por exemplo, seja lá o que for, já está ali, a situação está a segundos de acontecer. Aí sim pode-se abrir essa janela de oportunidade única de uma defesa ali, e juridicamente esses seriam os fundamentos. Então fica o nosso recado educacional, nesses comentários primeiros, triste ali para ver a reação de alguns supostos especialistas sobre isso, menosprezando os conhecimentos tradicionais indígenas ribeirinhos, tristemente para nós aqui. E o segundo ponto, que daí sim é o que importa, é tentar transmitir tranquilidade para aquelas pessoas que vão para a região de mata, de que realmente sim, pode acontecer, esses acidentes, esses eventos podem acontecer. Mas se acontecer, se houver seguir esse roteiro jurídico que nós acabamos de dizer aqui, não vamos repetir agora para o vídeo não ficar tão longo assim, esses dispositivos legais, eles permitem sim que a pessoa possa se precaver. Por quê? Por um motivo óbvio. Bem jurídico, vida do ser humano é e sempre será, não sei, né? Do jeito que as coisas vão, não sei. Mas juridicamente falando, até esse momento, na teoria pelo menos, bem jurídico, vida é maior que o bem jurídico vida do animal. Apesar de que todos são bem jurídicos e todos têm que ser protegidos, não se pode simplesmente ultrapassar essas barreiras. Mas, se houver uma situação de iminentes, que não há outra alternativa a fazer, preserva-se a lei dá esse respaldo de que seja preservada, sem dúvida alguma, a vida humana, ainda que eventualmente em detrimento da vida animal. Daí, claro, tem que ser um contexto, mais uma vez, muito bem caracterizado, que não haja alternativa de adoção de outra providência. E claro, às vezes isso são segundos, né? Falar é fácil, né? Eu sei que falar é fácil. Nós já tivemos aqui, tá? Não vamos relatar fatos aqui, não vem ao caso, mas sim, são segundos às vezes, que tem para tomar uma decisão. Faz alguma coisa ou não faz, se esquiva daqui, dá para fazer alguma coisa ou não. São segundos, não seja fácil, não é fácil essa avaliação. Mas se chegar nesse ponto, saiba, né? Você, parceiro, mateiro, castrador, praticando atividades outdoors, pessoas que vão ir para a região da mata, saibam isso, que juridicamente sobre uma situação dessa, e infelizmente se tiver que acabar tendo que tomar alguma providência contra o animal, juridicamente você tem esse respaldo jurídico, porque a sua vida, do ser humano, vale mais. Ainda que, mais uma vez, nós somos aqui ambientalistas e tem que preservar fauna e flora, para a gente mesmo poder utilizar esses bens jurídicos que são espetaculares, que é a natureza, com todas essas suas diversidades e riscos também, tá? Com riscos também. Portanto, esse é mais um vídeo do Rastreamento Humano, tentando trazer alguns esclarecimentos, tentando contribuir com esse evento, especialmente aqui fazendo esses comentários e trazendo, sim, deixando nossos sentimentos aqui, os familiares da pessoa do Mato Grosso do Sul, que infelizmente faleceu, mas tentando trazer também essa tranquilidade para a comunidade mateira, que nós aqui, né, entendemos que participamos também, né, dessa irmandade de rastreadores, comunidade mateira, todos nós estamos envolvidos aqui também, tentar trazer essa tranquilidade. Portanto, fiquem todos com Deus, fiquem seguros e longa vida à República.